E aí, galerinha do terceiro ano, vamos dar continuidade, né, aos nossos trabalhos da terceira unidade. Primeiro eu quero explicar aqui algumas coisas para vocês. A última atividade que pedi para que vocês fizessem foi aquela atividade em equipe, né, duplas, trios, foi a produção de vídeo relacionado aos conflitos durante a Guerra Fria, que envolveu a descolonização e independência, certo, de países da África, da Ásia e da Oceania. Bom, pessoal, quero tranquilizar vocês que eu assisti os vídeos, demorei um pouquinho para dar o retorno, até para a gente não confundir com parte da nota da segunda unidade, né? Que aí são notas da terceira unidade, certo? Eu analisei os vídeos baseados em slides foram ótimos, explicaram o conteúdo, realmente. Alguns tiveram um probleminha de edição, de no finalzinho ter cortado alguma palavra, né? Tivemos pequeno problema também na desenvoltura em relação ao nome de pessoas, de personalidades históricas e até de países. Mas isso é o de menos. No geral, os trabalhos saíram ótimos, certo? Estarei postando a nota de vocês depois, né? Que eu vou colocar lá o indicativo de primeira nota da terceira unidade e aí estarei postando para a gente ter um controle. Hoje estarei fazendo aqui um pequeno relato, uma conversa sobre esses temas, além de preparar vocês para o tema da próxima aula, que é justamente o Brasil após o Estado Novo. Então, como vamos proceder esta semana? Essa semana, o vídeo de hoje será uma conversa sobre o conteúdo dos vídeos que vocês produziram. Depois eu vou passar alguns vídeos de reforço, certo? Que não é da minha autoria, é de autoria de outros profissionais. Depois, ainda essa semana, nós teremos um vídeo produzido por mim, que foi um vídeo produzido o ano passado, sobre o Brasil depois do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, pessoal, vamos iniciar os trabalhos realmente agora. Bom, pessoal, o nosso conteúdo principal, né, do que vocês produziram o vídeo, foram os conflitos. Desculpem aí o probleminha na digitação, porque quando o vídeo é todo produzido só no celular, a gente às vezes erra, né, na questão de digitar. Mas assim, conflitos da Guerra Fria. Então existiram vários conflitos na Guerra Fria. Volto a dizer a vocês, que foi a Guerra Fria, foi aquele período em que o mundo ficou bipolarizado, né? O grupo capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o grupo socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vocês viram que essas grandes potências faziam uma disputa ideológica, política e de influência no mundo todo. Essas disputas iam até na área da ciência e até nas artes, para mostrar que o seu sistema era melhor do que o outro e, dessa forma, influenciar o maior número de países possível. Vocês viram também que o arsenal bélico dessas potências poderia destruir o planeta algumas vezes. Então não era necessário, não era prudente que ocorresse um conflito diretamente entre essas potências. Por isso,
ficou chamado de Guerra Fria. Mas, devido à influência, né, à procura de maior influência, essas potências terminaram, vou dizer assim, de uma forma simples, financiaram conflitos no mundo todo. Eu vou citar aqui para vocês, né, como vocês já fizeram, e bem, certo? Conflitos que ocorreram nesse período. Houve a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana e a criação do Estado de Israel. Então vamos para a primeira, que foi a Revolução Chinesa. Né? Vocês viram aí que a China era um país enorme, participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, certo? Porém, a China é um país atrasado, com a população de famintos, onde, graças à atuação de Mao Tse-tung, eles instalaram um governo socialista. Porém, um governo socialista, se vocês olharem lá no livro de vocês, com uma certa independência em relação à União Soviética. Se vocês virem para os dias atuais, vocês vão ver que a China não é mais um país fechado para o socialismo, vamos chamar assim, um socialismo de mercado, com uma certa abertura política e econômica com outros países, e que nos patamares de hoje está meio que fazendo o papel da União Soviética. Hoje, a potência, né, que disputa a influência mundial com os Estados Unidos da América é a China. É a China de economia de mercado, não aquela China socialista promovida durante o período de Mao Tse-tung. Certo? Aí vocês viram que houve uma revolução cultural, houve a estatização da economia chinesa, viram fracassos e viram estabilidade também nesse governo. Vamos para o outro evento importante, a Guerra da Coreia. Vocês viram que a Coreia foi influenciada desde a Primeira Guerra Mundial por nações estrangeiras. Eles procuraram ter uma independência. Quando tiveram essa independência, esbarraram na disputa entre o norte-coreano e o sul-coreano, onde ocorreu uma guerra civil. E aí o norte-coreano é uma área influenciada pelos socialistas e o sul-coreano capitalista influenciado pelos Estados Unidos da América. Dizendo que recentemente, se vocês pesquisarem aí na internet, é porque eu não me recordo o ano, mas houve uma aproximação das duas Coreias, certo? Para minimizar esse problema que foi criado há muito tempo atrás. Então, a Guerra das Coreias, a formação da Coreia do Norte e Coreia do Sul, foi também um dos eventos que ocorreram devido à Guerra Fria, que se instalou após a Segunda Guerra Mundial. Um outro evento que é tema de vários filmes foi a Guerra do Vietnã. Foi a guerra da mesma forma, assim, com a mesma concepção. Na Guerra das Coreias houve a disputa entre socialistas e capitalistas. Os Estados Unidos e a União Soviética influenciaram naquele jogo
É tanto que tem até um filme Rambo, né? Se eu não me engano, Rambo, A Missão, ambientado nesse clima na Coreia, onde Rambo vai resgatar soldados americanos que estão lá na Coreia, ou lá no Vietnã, desculpe, lá no Vietnã, e os vietnamitas são ajudados pelos soviéticos, certo? Então, você vê aí todo aquele clima da Guerra Fria na Guerra do Vietnã, e também tem o Platoon, que foi filme que retrata a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra não dolorosa apenas para os vietnamitas, mas também para os Estados Unidos, porque se tornou uma guerra cara, demorada, e que os Estados Unidos foram obrigados a se retirarem do território. Por falar em se retirar do território, vocês estão vendo aí a questão do Talibã. A gente vai tirar um vídeo para a gente falar sobre a questão do Afeganistão, né? Com essa saída dos Estados Unidos de lá. O porquê que os Estados Unidos entrou no Afeganistão, e o porquê também da saída, e o porquê o temor mundial em relação ao Talibã, certo? Mas por enquanto vamos nos concentrar nesse conteúdo que está aqui no livro. Então, a guerra do Vietnã foi uma guerra custosa e terrível para os americanos. Vamos para o outro conflito. O outro conflito foi a Revolução Cubana. Para quem leu e para quem assistiu o vídeo, você vê que por muito tempo da história cubana, Cuba era um quintalzinho dos Estados Unidos, até porque fica bem próximo da Flórida, assim, estratégico. Porém, a concentração de renda enorme, as condições de vida da população cubana muito ruins, abre espaço para uma revolução socialista liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. A pronúncia é essa, Ernesto Che Guevara, que fizeram uma revolução, tomaram o poder em Cuba, estatizaram empresas privadas de americanos e de cubanos, certo? Transformaram em empresas do governo e promoveram reformas profundas lá na ilha. Aí teve todo aquele rebuliço, os Estados Unidos se sentiu prejudicado e terminou expulsando Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Estados Unidos promoveu um bloqueio econômico, proibindo os países da América em fazer comércio com Cuba. E Cuba, pessoal, é uma ilha. Essa estratégia de isolamento veio desde a época de Napoleão Bonaparte, quando tentou criar um bloqueio continental contra os ingleses. Estados Unidos fez isso, foi um processo muito doloroso para o povo cubano, e aí Cuba se aproximou da União Soviética. Até para Cuba foi ótimo, nesse período, é lógico, e para a União Soviética é necessário. Porque para Cuba fazia um comércio com a União Soviética e que vendia banana cara e comprava petróleo caro. Não, vendia banana cara e comprava petróleo barato. E outros gêneros, outros produtos. E aí a União Soviética começou a abastecer Cuba. E a União Soviética queria um pontinho do socialismo dentro da América, próximo aos Estados Unidos. Já pensou? Bem próximo da Flórida dos Estados Unidos, um país socialista. E aí vocês veem toda a crise dos mísseis, que foi quando o mundo ficou sem dormir, porque a União Soviética bolou um plano de fazer uma base militar com mísseis nucleares ali, ó, vizinho aos Estados Unidos,
E aí o mundo teve 13 dias de tensões, porém, graças a Deus, depois entraram um acordo, os Estados Unidos cedeu em algumas situações, a União Soviética cedeu e aí foi desarticulado esse plano soviético. Até hoje, né, a Cuba é sobre domínio político da família Castro, viu? Recentemente teve aí problemas relacionados ao abastecimento, a questão de internet, e hoje já se questiona se realmente é interessante um país ficar tão isolado e tão socialista assim no mundo, e pior, com uma ditadura disfarçada de democracia lá, né? Vale a pena analisar a questão de Cuba. Uma outra questão complicada que vem é até da Bíblia, viu? Que foi a criação do Estado de Israel. Complicadíssimo. Eu vou dizer que, explicar para vocês de uma forma genérica, o povo judeu foi um dos povos que mais sofreram na história da humanidade. Eu vou simplificar aqui para vocês. O povo judeu, que é o povo originário de Cristo, é descendente, tanto que Cristo, na plaquinha lá na cruz, está lá Rei dos Judeus, né? Certo? E aí eles foram escravos na Babilônia, aí corriam atrás da famosa terra prometida deles, foram escravos no Egito, aquela história de Moisés abrir o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, papapá, coisa e tal, que não é mar nenhum, mas depois a gente vê. Aí voltaram para a terra prometida. Quando chegaram na terra prometida, os palestinos, que são os filisteus, que já estavam lá, conflito, que vem a história do rei Davi, que matou o gigante Golias, etc. Após esse período, vocês viram aí que vem a questão de Cristo, os judeus eram dominados por quem? Pelos romanos. E aí houve uma diáspora de judeus que se espalharam pelo mundo. Outro evento terrível foi a perseguição promovida pelos nazistas aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? Até antes e durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto, que talvez seja a maior desgraça da história da humanidade, é onde a gente percebe que o ser humano é tipo um câncer, é coisa sem futuro. E aí, como uma maneira de reparar os estragos, historicamente, principalmente devido ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel, né? Foi uma decisão da recém-criada Organização das Nações Unidas, que a gente viu aí que não foi bem recebido por todos, até porque os judeus saíram, se espalharam pelo mundo e ficaram lá os palestinos. E aí se criou um problema terrível, porque foi criado o Estado de Israel, mas foi criado o Estado palestino. E até hoje há conflitos territoriais, conflitos armados, né, na região, devido à criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU, que não foi resolvida ainda. O Estado de Israel começou pequenininho e depois ele foi se ampliando e dominando territórios que é sagrado para 3 religiões. Para a islâmica, para a religião judaica e para a religião
católica. Então, pavio de pobre lá. Certo, pessoal? Esse é o vídeo da nossa primeira aula em relação aos vídeos de vocês. Muito obrigado pelo trabalho excelente que fizeram. Na próxima aula estarei fazendo mais alguns comentários sobre o mundo período Guerra Fria, porque nós vamos